Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui num vídeo diferente. Um colega me mandou esse vídeo onde alguns alunos do Olavo, inclusive os familiares do professor, vão abordar a teoria das 12 camadas. Estou aqui com minha filha, está dormindo. Estou aqui no sofá de casa. Bom, eu irei reagir a esse vídeo. Esse vídeo tem mais de uma hora. Provavelmente não vou fazer de uma vez só, mas pretendo captar, ver, discutir o que esses indivíduos aí desse vídeo irão propor sobre a teoria do professor Olavo de Carvalho sobre as 12 camadas. Então vamos lá, eu vou soltar o vídeo aqui. Vai me perdoando aí o ângulo, eu tô deitado. A todos vocês neste momento memorável. Hoje celebramos não apenas uma estreia, mas um marco significativo na história do Buck Instituto. Após uma jornada de dedicação. Bom, aquela mesma estética, né? Aquela mesma estética do Brasil Paralelo, que é, querendo ou não, uma estética muito linda, bonita. Mas enfim, não adianta ter estética sem profundidade. E renovação, o Buck Instituto ele retorna em grande estilo, oferecendo a vocês, nossos alunos, amigos e parceiros, uma obra que carrega o mais alto nível de excelência e profundidade intelectual. Não poderia ser diferente, pois nós estamos aqui para apresentar a vocês uma verdadeira homenagem à genialidade do professor Olavo de Carvalho. E é com muito orgulho que apresentamos o Mapa da Alma, as 12 camadas da personalidade. O tema me chamou a atenção, o mapa da alma. Veja, na filosofia quadrante, vocês me acompanham aí no meu canal, sabem que eu tenho uma influência muito grande do Doiver. E o Doiver, ele desenvolveu uma filosofia onde ele colocou ali a partir da perspectiva agostiniana, calvinística. Agostinho e João Calvino. Na verdade, João Calvino influenciado pelo Agostinho, né? Então, o Doiver, ele é um filósofo agostiniano, mesmo o próprio tecendo críticas ao Agostinho. Doiver, ele é bem crítico, ele criticava todo mundo. Enfim, e o Doiver, ele desenvolveu a ideia do coração, que ele tirou do Kuyper. O Kuyper escreveu um livrinho sobre Pentecostes, e o Doiver estava preso no neocantismo, no criticismo neocantista e, e na fenomenologia de Husserl, apesar de achar que ele não escapou da fenomenologia. O pensamento de Doiver é fenomenológico. A filosofia da ideia cosmonômica, ela é fenomenológica, ela é russeliana na sua essência. Enfim, mas ele estava preso no kantismo, que acabava centralizando o eu naquilo que ele chama de aspecto modal lógico. Reduziu o homem à dimensão logicista, à dimensão lógica, à racionalidade. E isso foi um problema. E ele leu esse livrinho do Abraham Kuyper sobre Pentecostes e acordou, vamos dizer assim, do sono dogmático e fez uma crítica elementar ao mundo moderno, porque não existe, segundo Doivin, neutralidade religiosa. Todo ser humano possui uma alma, um coração, um ego concêntrico. E esse coração funciona como uma dimensão puxativa, puxa tudo. Por isso que tudo é religioso, tudo que o homem toca no aspecto religioso. Então, o Doiver escapa do kantismo, ou do neocantismo, melhor dizendo, né? E constrói uma filosofia bem interessante nesse sentido de criticar a suposta ou mito da neutralidade religiosa, né, como diria o Roy Claus, que o mundo moderno prega. E veja, eu não vi ainda um católico, os católicos, desenvolver uma reflexão tão profunda em relação à alma. Ah, mas tem São Tomás de Aquino. Não vi. Não vi.
porque o Doiver coloca esse tema de um modo tão profundo, que fica quase impossível de não tecer críticas a todo tipo de imbecilidade que as pessoas dizem em relação à alma. E veja bem, eu acredito que a alma, ela possui um tripé. Aqui eu sou bem, vamos dizer, judaizante. Trago a sabedoria judaica para a filosofia quadrante. Por quê? Porque a alma para os judeus pode haver outras características, mas eu peguei apenas três, que é a Nefesh, Ruach e Neshama. A Ruach, como sabemos, é o fôlego de vida, é o sopro. Soprou Deus nas narinas de Adão, nas narinas da humanidade, de Adão, do sujeito, do ser sujeito. Ruach, o fôlego de vida. A Nefesh é o que mantém o corpo biótico vivo. E para os judeus, o corpo importa. As características corpóreas são importantes. E a Neshama. A Neshama é a alma eterna, é aquela alma que sobrevive pós a morte. Quando o Olavo trabalha, por exemplo, a ideia de consciência de imortalidade, deve ser refratada essa ideia naquilo que o judeu chamava de Neshama. Então a Neshama é o coração, como diria o Hermann Doiver. É o meu lado religioso, que puxa todas as dimensões da realidade temporal. Então quando essa galera começa a falar da alma, eu já fico suspeito. Já fico com alguma suspeita, melhor dizendo. Então vamos lá, eu vou continuar vendo o vídeo aqui. Vai perdoando o ângulo aqui, eu estou aqui com minha filha, gente, ó. Ela está dormindo. Vamos continuar. Programa que mergulha nos mistérios da psique humana, desvendando camadas e verdades que têm o potencial de transformar vidas. Baseado na obra do professor Olavo, esse projeto ele é uma síntese de sua vasta contribuição às áreas tanto da psicologia quanto da psicanálise, desenvolvido com a... Opa, pera aí. Qual é a minha proposta? Não sei se vocês estão me acompanhando aí no meu canal. A minha proposta é a seguinte: pegar a teoria das 12 camadas e enxergá-la apenas como uma teoria psicológica é reducionismo. Essa galera não leu o livro do Olavo sobre Russell, onde ele demonstra ali a refutação de Russell ao psicologismo? Como você vai pegar uma teoria filosófica tão bela, que tem uma contribuição aí ontológica profunda para aplicarmos no sujeito, no humano, como você pega isso e reduz a psicologia? Gente, a psicologia é apenas uma ciência particular. Novamente, como um bom doiverdiano. A realidade possui vários aspectos. Um dos aspectos é o aspecto sensitivo. A partir da atitude Gegenstand, como diria o Doiver, né? Termo alemão, a partir da atitude Gegenstand, como diria o Maia também, né? Relação sujeito-objeto da década dialética, quando o eu vai até o não eu, ou seja, quando o eu lógico vai até um aspecto não lógico, ele recorta, ele puxa, ele morde apenas um aspecto da realidade, no caso aqui o aspecto sensitivo, e constrói uma ciência, que é o caso da psicologia. A psicologia não deve ser tratada como uma metafísica, como queria muitos no século XIX, início do século XX, que o Russell refutou. Então pegar a teoria do Olavo e reduzi-la à psicologia, à psicanálise, demonstra como esses alunos do Olavo são burros. Essa é a verdade. É uma galera que não tem preparo filosófico, não passou anos e anos estudando filosofia e fica palpitando. É o que mais tem no YouTube, é palpiteiro. Galera que não fez o dever de casa, não estudou de modo profundo os assuntos e quer sair palpitando sobre o assunto. Não, a teoria do professor é uma teoria psicológica, é uma teoria psicanalítica. Não é. Respeitemos o filósofo. Olavo era um filósofo. Tratemos ele como filósofo que ele foi. E o é, porque ele continua vivo no meu espírito. Então, gente, a teoria das 12 camadas não deve ser reduzida a uma teoria psicológica. A teoria das 12 camadas, na minha humilde opinião, é uma teoria ontológica. Ela está refratada no seu sujeito como leis ontológicas. São leis universais. Por isso, meu ponto é: temos que olhar para essa teoria, não só para essa teoria, para outras também. Eu vou demonstrar isso posteriormente. Mas temos que olhar para essa teoria do professor Olavo
de modo platônico. Meu objetivo, já vou deixando claro aqui, meu objetivo é platonizar o Olavo. Eu vou platonizar as ideias dele. É tanto que o que mais me impacta do professor é as contribuições fenomenológicas que o professor teve. O professor nos deu várias contribuições fenomenológicas. Então, por exemplo, a círculo de latência, da contemplação amorosa, conhecimento por presença, é, princípio de registro, o registro do ôntico, né? E várias outras ideias que não me lembro agora, mas há outras. Conhecimento por presença, já falei, né? Método de confissão. Então você observa que o professor Olavo ele tem várias contribuições. E as contribuições que mais me impactam do professor é no campo fenomenológico. Entende? Então, um ponto importante aí, gente, é não reduzir o professor Olavo a uma ciência particular. O Olavo é um filósofo. Vou repetir, Olavo é um filósofo. Olavo não era um psicólogo. Claro, posteriormente eu posso aplicar as teorias filosóficas nos campos científicos. Claro que eu posso fazer isso. Mas antes temos que tratá-lo como filósofo. Então por isso que eu escrevi o livro Tratado de Quinariologia, que eu vou aprofundar. É só o começo. Eu escrevi para justamente pensarmos a teoria das 12 camadas no campo ontológico, pegando aí o pensamento do Doive, o pensamento do Mário Ferreira dos Santos e outros, para a gente poder respeitar literalmente o filósofo e estudá-lo enquanto filósofo. Então não ficar nessa de reducionismos. Eu tô até com medo de ver o que esses caras vão dizer nesse vídeo. Mas tá errado. A teoria das 12 camadas não é uma teoria psicanalítica ou psicológica. É uma teoria ontológica. Ou seja, é uma teoria que refrata-se sobre o seu sujeito, ontologicamente. Eu fiz um questionamento respondendo lá, começando a responder, eu não terminei de responder ainda, viu gente? Eu tô de férias, mas eu vou terminar de ver o vídeo do Miorim e do Malboro sobre as 12 camadas e vou trazer algumas implicações ali importantes, problematizando alguns pontos ali. Mas, veja, quando eu escrevi o meu livro, meu objetivo era platonizar o Olavo e com isso, respeitar o professor Olavo enquanto filósofo. E quando eu construí essa ideia de platonizar a teoria das 12 camadas, o que eu estava reverberando? Eu estava reverberando aquilo que o Mário chamava de fator emergente e fator pré-exponente. Só você lembrar lá dos conceitos de extensidade e intensidade. Bem parecido. Qualitativo e quantitativo. Enfim, já falei sobre isso várias vezes aí no YouTube. Mas, se existe, gente, vou pegar aqui aquilo que os latinos chamavam de INRE. Se existe leis na INRE, naquilo que o Kant chamava de nominal, né, a coisa em si. Se existe leis, como diria o Mário, predisponentes, para usar a semântica ferriana. Se existe leis predisponentes, haverá de ter leis emergentes no sujeito. Lembra da filosofia quadrante? Quais são os princípios inferiores? Segundo e quarto. Eu, outro. Que eu vou chamar de eu, unalidade. Tu, dualítico. E tus, multiplical. Ou seja, se há leis na INGRE, ou seja, no terceiro princípio quadrante, na coisa fora da minha mente, se há leis ontológicas nessa coisa, por que não há leis ontológicas no sujeito? Veja, nenhum filósofo esgotou a realidade, inclusive os metafísicos, os ontologistas. Então, novas leis vão desvelar-se. Por isso que eu vou falar aí dos 12 vetores eidéticos da filosofia quadrante. Porque os dois últimos vetores é justamente isso. Revelacionalizar-se e o ocultamentalizar-se. Que é o que eu estou reverberando dentro do esquema ferreriano, a década dialética de Mário Ferreira. O sujeito, que usa a sua intuição e a sua razão, seja para quantificar ou qualificar o objeto que ele capta, né? Esse objeto que possui virtualidade, atualidade, possibilidades, não possibilidades, variantes e invariantes. Esse sujeito, ele conhece desconhecendo. Por quê? Porque ninguém é onisciente. Somos, para citar aqui a perspectiva zubiriana, somos apenas sencientes. O nosso conhecer é relativo, não é absoluto.
Consequentemente, filosofar é ação de submissão. Eu me submeto à realidade, sabendo que eu nunca vou esgotá-la. Consequentemente, se eu nunca vou esgotar a realidade, não vou esgotar o eu. Logo, eu posso olhar tanto para a realidade quanto para o eu e perceber novas leis ontológicas. E é isso que eu fiz com o Olavo. Ou seja, o sujeito, o eu, a humanidade, possui leis ontológicas emergentes. E essas leis ontológicas foram captadas por filósofos. E Deus nos deu a graça de nos dar um filósofo brasileiro para captar leis no sujeito. Veja que maravilha. Na verdade, eu estou respeitando. A galera, tem um monte de olavista aí, carvalianos, não sei qual adjetivo vocês gostam de usar, que fica dizendo que eu estou errado. O cara não sabe, não produziu merda nenhuma, não sabe do que eu estou falando, não sabe o que eu estou dizendo, e está dizendo que eu estou errado, e não demonstra. Demonstra, meu filho. Grava um vídeo aí, escreva um artigo, demonstra que eu estou errado. Colaboração. Especialistas. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora. Pessoal, olha só. Quem teve essa incrível missão de entrevistar e conversar com mentes brilhantes ao longo do processo foi a talentosíssima Bel Fairbanks. Bel, vem pra cá e conta pra gente aqui como é que foi essa experiência. Oi, Wagner, tudo bem? Excelente. Oi, pessoal, que bom ver vocês aqui ao vivo. Antes de contar como foi essa experiência, eu quero que você envie para os seus amigos, para os seus grupos, o convite para vir agora para essa live, porque daqui a pouco vai começar, tá bom? Tô acompanhando os comentários aqui, tô acompanhando quantas pessoas estão ao vivo com a gente. Eu quero mais gente aqui ao vivo. E daqui a pouco, quando começar o vídeo... Deixa eu vou dar pausa que minha filha acordou. Vocês combinado? Claro, eu quero agradecer. Nós vamos continuar na parte 2. Brilhante do Melk. Vamos ter várias partes. Eu vou dar uma pausa. Minha filha acordou. E nós continuamos, ok? Valeu. Obrigado, tchau, tchau.